Olá, povos, Marcão aqui. Nós estamos começando a nossa leitura bíblica do Novo Testamento. Nesse ano de 2025, nós vamos ler até o final de novembro. A ideia é que você assista esse vídeo antes de ir para a leitura bíblica, porque são questões de contexto ou questões de olhar de fora, são questões preliminares. É bom você ter antes de ir para a leitura bíblica. Então, aqui na descrição e nos grupos também da comunidade, nós divulgamos um link para você ter acesso ao plano de leitura bíblica e também aos materiais extras como esse slide ou algum outro material extra que algum professor possa colocar. Beleza? Vamos lá para Mateus. Primeira coisa que a gente vê é um contexto de Israel diferente, tá? No Antigo Testamento aqui sobre Salomão, nós temos Israel como uma nação só, tá? Basicamente nesse pedaço aqui, mas é uma nação só. Depois, com os filhos de Salomão, nós temos um reino dividido, né? Nós temos aqui por cima o reino do norte, aqui embaixo o reino do sul, tá? Basicamente aqui Judá e aqui Israel. Aqui tá pequenininho, né? Mas eu vou aumentar para você ver. Então, Israel acima, Judá embaixo. Mas com as invasões, nós as invasões e a volta, nós temos um contexto muito diferente nas épocas de Jesus, onde não consegue nem delimitar muito bem a região da Judéia que está aqui embaixo, mais ou menos desse pedaço, a região de Samaria aqui em cima e várias outras regiões ao redor. Mas a realidade aqui é que essas tribos do norte de Israel, elas após na invasão assíria, elas foram muito misturadas com os outros povos. Os invasores assírios pegaram o povo das tribos do norte e mandaram para outros lugares, pegaram povos de outros lugares, colocaram lá. Então a verdade é que essas tribos do norte, né, que são todas as tribos de Israel, com exceção de Judá e Benjamim, se misturaram com outros povos a ponto de a gente não conseguir nem ver tão bem uma linhagem e perder muito da cultura. Então, essas tribos do norte acabam se misturando e se tornando aqui Samaria, tá? Mas, e é por isso também que havia uma resistência, um choque tão grande entre o povo samaritano e o povo judeu, tá? É, Desde o que eu falei, está escrito aqui também, beleza? Outra coisa que você se depara no Novo Testamento que não tinha no Antigo são essas seitas judaicas, né? Então você tem fariseus, saduceus, essênios e outros grupos também, como zelotes, escribas, publicanos e herodianos, até essênios também aparece muito pouco, tá? Mas os principais aqui, fariseus e saduceus, eram povos de muito zelo, que historicamente foi algo bom, que fortificou, foi importante historicamente para o povo de Israel, mas nessa época eles eram muito, nessa época de Jesus, eles eram muito fadados à hipocrisia. As principais diferenças entre eles é que os fariseus eles eram em maior número do que os saduceus, mas os saduceus tinham maior poder político. Os fariseus acreditavam na Bíblia do Antigo Testamento, basicamente na forma que a gente também crê, mas os saduceus só acreditavam no Pentateuco. E uma coisa bem peculiar é que os fariseus ele tinham uma maior crença no sobrenatural. Então eles acreditavam em ressurreição do corpo, imortalidade da alma, acreditavam em anjos, e os saduceus não. Tá? Os essênios, eles nem aparecem com esse nome no Novo Testamento, mas eles têm uma forte influência, alguns estudiosos acreditam, sobre João Batista, principalmente em torno da mensagem de João Batista e também da forma com que ele batizava nas águas, tá? Era um costume dos essênios, tá? Os outros grupos que eu citei aqui embaixo aparecem bem menos e talvez até em menos importância, tá? Esse é o esboço do livro, tá? Se a gente olhar o livro assim num zoom out, sabe? Quando a gente está olhando um pouco mais de longe, é basicamente isso que a gente vai ver, vai ver em trechos. Você vê que o reino é um aspecto central no Evangelho de Mateus que visa ver Jesus como rei, tá? Então, a exposição de Mateus visa mostrar Jesus como um rei, tá? Eu gosto dessa outra divisão aqui, que é uma divisão por sermões, e é nela que eu vou trabalhar com vocês aqui na aula, que Jesus ele dá 5 sermões nesse livro. E basicamente, Mateus ele vai mostrar algumas coisas que acontecem entre um sermão e outro, tá? Então vamos analisar sermão por sermão. Primeiro sermão do monte, ele começa com as bem-aventuranças, tá? Bem-aventurado é alguém bem-sucedido ou alegre, tá? O que eu quero mostrar para vocês, frisar aqui, olha só. Pobres em espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus.
Percebe o seguinte, ele começa com o porquê deles é o reino de Deus e termina com o porquê deles é o reino de Deus. Isso aqui é muito importante. Ele começa e termina com a mesma sentença. O D.A. Carson, que é um importante teólogo estudioso do Novo Testamento, ele diz que basicamente isso aqui é uma coisa teológica que a gente chama de inclusio, que é a ideia de que se começa e termina com a mesma sentença, tudo que está no contexto tem relação com o mesmo tema, ou quer dizer sobre a mesma coisa. O que é essa coisa? De quem é o reino de Deus. Eu gosto de ilustrar isso com um Big Mac. Então no Big Mac você tem pão no início, né? Pão no final. E aqui você tem carne, picles, pão, molho especial, mas tudo isso aqui você considera como sendo um Big Mac, uma coisa só. Deu para entender? É meio estranho, mas é. Então, fazendo a equivalência aqui, você tem no início que deles é o reino, né? É o reino. E no final você também tem deles é o reino. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está nesse contexto tá dentro da mesma temática. Qual é a temática de quem é o reino de Deus? Então, basicamente, Jesus ele dá um panorama de características para nós nos medirmos. Então, quando a gente vai ver o quão bem-sucedido nós somos na nossa vida, nós precisamos pegar essas características todas e nos medir. Ou seja, nós não devemos nos medir por tempo de crente, por números, que são todos eles são válidos, tempo e números, experiências, histórias, mas a realidade que Jesus vai nos trazer para medir é o quanto nós somos pobres em espírito, quanto nós choramos, quanto nós somos mansos, nós temos fome, sede de justiça, somos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por causa da justiça. Essa é a forma que Jesus enxerga como alguém bem-sucedido, tá? Vamos seguindo aqui. O Sermão do Monte ainda vai falar sobre outras coisas também, né? Jesus ele eleva o nosso nível de justiça. Ele eleva a nossa visão a respeito de ira, pureza sexual, juramentos, vingança, amor aos inimigos. Então, ele vai falar que alguns lidam com o assassinato como um pecado, mas ele vai tratar a ira, o ódio ao seu irmão, até chamar o irmão de idiota, burro, palavras comuns assim, são pecados, são considerados pecaminosos por Jesus. O nível de pureza sexual, muitas pessoas tinham adultério como somente quando com a relação sexual ilícita, mas Jesus ele vai tratar somente você olhar para uma mulher e desejar, você já está adulterando com ela. Então Jesus eleva o nível de justiça. Ele ainda vai falar sobre oração, jejum, vai falar sobre preocupações e também sobre porta estreita nesse mesmo sermão, tá? O próximo sermão ele vai falar o sermão da missão, onde ele vai dar poder para pregar o evangelho, ele vai falar sobre perseguição por causa do evangelho, mas ele vai também deixar claro que tem recompensas eternas para aqueles que são os vencedores, ou seja, aqueles que cumprem o propósito de pregar o evangelho com poder e vencem, suportam a perseguição para pregar o evangelho por causa da justiça, tá? O próximo sermão é o do Mistério do Reino. Eu deixei essas interpretações aqui, que são do George Eldon Ladd, importante teólogo também do Novo Testamento. A ideia aqui que eu trouxe para vocês é da gente olhar para essas parábolas expostas em Mateus 13 como se fosse num zoom out, sabe? Como se você estivesse olhando uma coisa de perto e de repente ela vai um pouco para mais longe, sabe? Então, a ideia que a gente olhar aqui é como que Jesus ele vai caracterizar o seu próprio reino, tá? Jesus ele vai caracterizar o seu reino dessa forma. Então, olhar um pouco mais de longe dá para você meio que sistematizar, né, o ensino de Jesus sobre como é o reino dele. Então, vou passar aqui rapidinho, tá? Ele vai falar que o reino dele hoje pode ser resistido, ou seja, nós pregamos o evangelho, as pessoas podem resistir ao evangelho, podem não aceitar, podem ser rebeldes ao evangelho. Hoje, né? Hoje. Esse aqui é o mistério do reino hoje, tá? Como que é o reino de Deus
hoje, tá? O reino de Deus, ele está presente, mas ele está oculto no mundo, ou seja, nós somos pessoas comuns, com trabalhos comuns, podemos ser vistos como ocultos no meio da galera. Somos pessoas que não somos diferentes esteticamente é, ou comumente do pessoal mundano, beleza? Mas o reino está presente. E aí, a parábola do grão de mostarda vai mostrar que, apesar de nós aparecermos comuns e talvez até insignificantes para o mundo, o nosso trabalho, o poder do evangelho, o poder da pregação do evangelho, ela é grandiosa e gloriosa, tá? É, o, a parábola do fermento segue o mesmo ensino. A parábola do tesouro é que o reino de Deus, o evangelho, ele é mais precioso do que qualquer outra coisa, de qualquer tesouro mundano, e nós deveríamos procurá-lo ou buscá-lo a qualquer custo, tá? E por fim, ele vai tratar que essa semente ela cresce por si mesma, é o caráter sobrenatural do reino de Deus. Ou seja, apesar de nós sermos participantes de tudo isso, nós temos que ter a noção da realidade aqui. O reino de Deus em si é uma obra de Deus e Deus que está fazendo essas coisas. Beleza? O quarto sermão é um resumo de uma vida sob a autoridade do reino de Deus. Então Jesus ele vai falar. Aqui eu também fiz esse mesmo trabalho de olhar um pouco de longe para você entender como que é uma vida sob a autoridade do reino de Deus como características. E é um convite para você, quando você for ler, você fazer as suas anotações e olhar a sua anotação um pouco mais de longe para você caracterizar essas coisas, beleza? Tem algumas coisas importantes, nós devemos ser humildes como criança, fugir do pecado a todo custo, a ponto de você arrancar um olho fora, não é claro que não é literalmente, né? Mas de você fugir do pecado, a vontade do Pai de que ninguém se perca, a forma de tratar um irmão que peca, ou isso aqui fala muito de disciplina, tá? Disciplina, e isso, enfim, é algo que diz muito a respeito à saúde da igreja, tá? A saúde da igreja também pode ser observada à medida com que nós conseguimos exercer a verdadeira disciplina espiritual, disciplina eclesiástica, né, que é o nome mais técnico, né, disciplina da igreja. Então, a ideia é que basicamente é que, tendo problema com o irmão, você fala com ele pessoalmente, não conseguindo resolver pessoalmente, você traz mais testemunhos para tratar, não mesmo persistir no problema, você leva para a igreja e persistir no problema, essa pessoa é tratada aí como alguém de fora, tá? É, e, enfim, é algo que no mais para frente Paulo até lamenta de que a igreja não consegue resolver problemas como esse. Então é uma medição muito correta em relação à saúde da igreja, como nós conseguimos lidar com esse tipo de disciplina e como nós conseguimos viver isso em realidade, beleza? Também vai falar sobre perdão, sobre Deus exigir com que nós perdamos uns aos outros. E por fim, a gente chega no último sermão, que é o sermão profético ou escatológico. Escatológico, gente, diz respeito ao fim dos tempos. Tá? Eu tenho um, um livro digital que eu vou deixar no material extra de graça para vocês, tá? É, que é uma exposição aí mais alongada a respeito desse sermão profético, tá? Que está em Mateus 24 e 25, beleza? Mas eu vou falar aqui em só um minuto, um pouquinho, 2 minutos, porque Jesus ele vai explicar basicamente essa linha do tempo aqui nesse sermão profético, tá? Então ele vai falar sobre esse princípio das dores de parto. A mulher, quando está a ponto de dar à luz, as contrações elas vão ficando cada vez mais frequentes e vão ficando cada vez mais intensas, né? Vai ficando cada vez mais doído o intervalo entre uma contração e outra cada vez menor. Essa é a ideia de que os sinais que Jesus dá sobre os tempos do fim, que são guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, amor de muitos se esfriando, são sinais que ele vai mostrando que vão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, tá? Isso durante um tempo indefinido, e durante esse tempo indefinido é o tempo que nós estamos hoje, tá? Ele vai falar o que faz transição entre esse tempo
e esse outro tempo aqui, da grande tribulação, é essa tal abominação desoladora, que ele fala para quem lê entender com base nos livros de Daniel. Daniel vai dizer, basicamente, que isso aqui é uma ação do anticristo, que é um governante que se levanta, unindo nações para derrubar Israel. Né? Mas antes ele faz uma aliança de paz. Mas enfim, a realidade dessa abominação desoladora é um evento único, onde o anticristo ele faz cessar o sacrifício diário. Ok? A realidade é que esse sacrifício diário ele precisa acontecer num lugar bem específico, que é no templo em Israel. Então, pensa no seguinte: para o anticristo cessar um sacrifício, o que precisa ter? Sacrifício. E o sacrifício precisa acontecer no templo, o que precisa existir? O templo. Hoje em Israel não tem templo funcionando, muito menos com sacrifício. Então, isso é impossível de acontecer hoje. Por isso que eu coloquei esse tempo que nós estamos anterior, aqui ó, hoje está antes da abominação desoladora, porque é impossível que isso aconteça dentro do nosso contexto. Mas uma forma da gente ver que os tempos da volta de Jesus estão chegando, é quando isso aqui, né, o sacrifício diário, for uma coisa possível de acontecer. Beleza? Aí sim nós estamos com o cenário pronto para Jesus, para o anticristo vir cessar e a história continuar a rolar. Beleza? Depois desse tempo, depois desse evento, vem esse tempo de grande tribulação, que dura exato 3 anos e meio, tá? Literais, 3 anos e meio. A Bíblia também fala de 42 meses ou 1260 dias, mas é a mesma coisa, 3 anos e meio. Beleza? Literais, que é esse tempo entre esse evento do anticristo cessar o sacrifício e Jesus voltar, beleza? Jesus aqui faltou um maiúsculozinho, beleza? Mas durante esse período de grande tribulação, todo mundo que está na Terra hoje vai estar nessa época. Então, Satanás vai estar na Terra, a igreja vai estar na Terra, o pessoal que não é crente vai estar na Terra, enfim, todo mundo que está hoje na Terra vai estar nesse tempo aqui, beleza? Aqui, depois que Jesus volta, ele vai fazer separação, né? Então, aqueles que forem aliados ao anticristo vão perecer, vão restar algumas pessoas que ficaram em cima do muro, mas é muito poucas, e os salvos vão ser arrebatados aos céus, vão ter seu corpo transformado, como num abrir e piscar de olhos, a um corpo incorruptível, ou seja, incapaz de pecar, e vai reinar com Jesus eternamente. Então aqui é o reino pleno, tá? Jesus ele vem inaugurar esse reino em plenitude, beleza? Isso acontece exatamente 3 anos e meio após a grande tribulação. Beleza? Estou disposto a responder várias outras perguntas em relação a isso, porque, enfim, eu só dei uma pincelada. E qualquer coisa, vocês podem baixar o e-book sobre qualquer uma das coisas aqui ou outras questões que venham no estudo de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, que está no grupo da comunidade, ou fazer pergunta lá no grupo da comunidade mesmo, porque talvez a sua pergunta seja a mesma de algum outro irmão. Amém? Deus abençoe. Um abraço.